Muito bem, nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o novo presidente, o presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido para essa entrevista. Boa tarde, prazer aqui imenso estar num programa tão conceituado, de grande audiência, grande alegria e prazer. Presidente, o senhor retorna à chefia, né, à presidência, em outro momento da história, né, do Piauí. E qual é, nessa segunda gestão, né, qual será o seu foco? Quais são os seus objetivos? O controle externo no Brasil hoje passa por uma reestruturação de unificação nacional, ou seja, a ATRICOM, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, hoje faz um trabalho nos moldes que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional do Ministério Público fazem no âmbito da Justiça, do Poder Judiciário. Qual é a intenção disso? Unificar ações, pegar boas práticas de uns tribunais e estender aos demais, e todas essas ações sempre são voltadas para a avaliação de políticas públicas. O Tribunal de Contas precisa ser reconhecido na sociedade como um órgão que garante ao cidadão a certeza de que os recursos públicos estão bem aplicados, que as políticas públicas estão bem geridas. Então, quando o tribunal consegue esse diálogo com a sociedade, consegue mostrar para a sociedade que isso está ocorrendo, eu acho que ele cumpre bem seu papel. Sávia? O senhor falou, após sua posse, a respeito de unir o lado pedagógico, de orientar os gestores, com o lado da fiscalização e da punição efetivamente. Como fazer esse equilíbrio, considerando também as mudanças na legislação, o uso da tecnologia? A gente sabe que no próprio site do Tribunal de Contas tem lá todas as obras, licitações, mas nem sempre a população acompanha, tem esse hábito de acompanhar e fiscalizar, presidente. Olha, quando a gente analisa assim, o Tribunal de Contas nesse quesito parceria com a sociedade, ela implica exatamente em treinamento. Por exemplo, o Tribunal tem uma escola de contas. Essa escola de contas ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Treinar os seus servidores. Você sempre precisa de atualização, legislação modifica, ferramentas de TI surgem novas. E você tem que qualificar os seus gestores, que são jurisdicionados, e tem que qualificar a população para exercer esse papel de controle social. Então, a escola, tanto aqui na sede do tribunal, como de forma ambulante, ela se dirige aos municípios com esses treinamentos. E a gente pensa que isso não já virou uma regra, virou. Você encontra pessoas do povo que desejam participar da vida do seu município, do seu estado, fiscalizando, mas não tem treinamento. Isso na área de obras, na área de licitação, na área de contrato, na área de recursos humanos. E isso é possível com esse treinamento e tem dado resultado. Como você bem colocou, no próprio site do tribunal, você acessa ferramentas como, por exemplo, licitações web, onde todas as licitações que ocorrem no Piauí, que é do âmbito estadual, do governo do estado, que é do âmbito dos municípios, estão lá. Você clica no município que quer, no órgão que quer e verifica o que está licitado. O cidadão pode ir ao local onde aquela licitação está anunciada e assistir se ela está ocorrendo de acordo com a lei. Quando ali ela encontra alguma anomalia, no próprio site do tribunal, ela pode recorrer à ouvidoria e pedir a suspensão. E como isso tem ajudado o tribunal? Porque é humanamente impossível as licitações que ocorrem no âmbito do estado do Piauí, o quadro de tribunal cobrir presencialmente, estando presente em todas elas. Nunca vai estar. Então, o controlador social é importante por isso. A imprensa, que sempre auxiliou o tribunal e auxilia qualquer órgão que se preze para prestar um grande serviço à comunidade, a imprensa é um órgão importantíssimo, porque ela, além de informar, ela informa a população, ela informa o que está acontecendo. Então eu digo que esse treinamento via escola tem surtido efeito. E insistir em pedagogia, por quê? Porque muitas vezes as falhas não são de má fé. Muitas vezes o gestor não tem a intenção de aplicar errado os recursos, de surrupiar os recursos. Muitas vezes é falta de informação dele. Então, não só existe desperdício de recursos na linha de corrupção, não. Existe na linha de aplicação, ou seja, a pessoa querendo acertar erra. Então, a escola é para isso, é uma oportunidade de você, antes de fazer uma coisa, chegar ao tribunal. Nós queremos, de fato, a contribuição do tribunal e o tribunal sempre vai estar pronto para orientar. Agora, claro que o tribunal não pode ficar de eterno na linha de orientação pedagógica, tem a hora de punição. Como todo
na sociedade ocorre, tem os bons e ruins. Você vai para qualquer classe, você vai para a classe médica, jornalística, a advocacia, que é de onde eu vim, qualquer uma empresarial tem os bons e os ruins. Os ruins não são a regra. A humanidade, em essência, é boa. Tem aqueles que é destoa. E para esses que é destoa, o que é que você vai fazer? Vai criar os processos específicos para os problemas que criaram. E esses problemas levam à inelegibilidade, levam a responder processo de improbidade administrativa e, por fim, até processos criminais, que aí já na área de cerceamento e liberdade. É claro, não é o que o tribunal deseja. O tribunal quer um acompanhamento concomitante. Quando eu faço acompanhamento concomitante, eu evito que o mal aconteça. O que é mais interessante para o tribunal é chegar no final do exercício e dizer: pela ação do tribunal, tantos bilhões deixaram de ser mal aplicados, tantos bilhões deixaram de ser desviados. Não é melhor do que você, por conta da omissão, da falta de ação, gerou processos, e são processos longos e intermináveis. Aqueles recursos já foram mal aplicados ou já foram desviados. Vai ter um processo específico, vai gerar empresa incapacitada de contratar com a administração pública, vai gerar servidor impossibilitado de exercer emprego público, vai gerar processo de improbidade para reparação do dano, vai gerar processo criminal, não é o desejável. Mas claro que o fato de não ser desejável não vai deixar de existir se a situação assim o requer. Silas. Ô, presidente Kennedy, prazer, parabéns aí pela sua, mais uma vez, estar na presidência do TCE. E eu falo da parte criminal mesmo, que você está abertamente defendendo de que você não gostaria de chegar lá, que esse processo combinasse no processo criminal, que demora anos. Mas a sociedade, ela tem esse anseio. Se o cara surrupiou, não é aquele cara que por falta de conhecimento, ele aplicou erradamente o recurso. É aquele que é ladrão mesmo. É o gestor ladrão e que a sociedade quer vê-lo na cadeia. Eu tenho visto algumas reclamações, Kennedy, que demora muito o TSE formular, botar a bola na marca do pênalti, para o Ministério Público fazer uma acusação. Tem como agilizar isso? Para o gestor ladrão ir para a cadeia o mais rápido possível? Porque tem nego que morre e não consegue ser condenado. E a justiça não consegue condená-lo. Eu lhe digo sem medo de errar que ninguém aí nesse contexto é mais célere do que o tribunal. Quando eu defendi que é o que o tribunal não deseja, é no sentido de que você fazer uma atuação impedindo que ocorra, essa situação não chega, mas deixando claro que ocorrendo não tem outro caminho. Como que o tribunal faz isso? O tribunal, quando descobre uma falha de montagem de licitação, quando descobre um desvio na área de obras, o tribunal já encaminha, antes da finalização do processo administrativo do tribunal, para o Ministério Público formalizar suas denúncias. Ou seja, no âmbito do tribunal é um processo de natureza administrativa. No âmbito dos processos de natureza civil, que é o processo de improbidade, ou criminal, que é na área penal, o tribunal não espera a finalização aqui para poder enviar, não, já envia. O tribunal já parte do princípio que ali lavrou um flagrante. E flagrante é quase confissão. É verdade. Se não confissão. Então, já vai automaticamente para o Ministério Público e daí começa a ação. Não teve nenhuma dessas operações. E o tribunal, por despender de todas essas informações, que o tribunal não esteja participando, inclusive com a maioria das informações. Por quê? Porque o tribunal é célere. As coisas estão sendo acompanhadas, como eu disse, cara Amadeu, no par e passo. Por isso que monitora. Nós temos hoje um serviço de inteligência. O serviço de inteligência é para quê? É para o fato acontecer, ser descoberto no momento que acontece. Eu digo muito isso, que nós temos dois caminhos. Esse exemplo aqui que serve, como as pessoas compreendem mais no povo, e o povo compreende esse linguajar, o Silas colocou muito bem, por que que o malfeitor não vai para a cadeia? Por que que o malfeitor não devolve o que surrupiou da gestão pública? Isso está mudando. Muitas pessoas estão com processo aí na justiça e a justiça seja feita. O Poder Judiciário está atuante nisso. A boca está esquentando. Os ministérios públicos estão atuantes nisso. Os processos são demorados, por quê? Porque exerce um processo que tem contraditório, o devido processo legal não pode ser negado a ninguém, tem que se configurar uma culpa. Às vezes se lança dúvidas contra alguém e a pessoa consegue esclarecer que de fato não tem culpa. Ou seja, é separar o joio do trigo. Daí eu dizer, tem um exemplo que serve muito bem para poder passar para a população esse entendimento.
Eu digo que quando o tribunal trabalha em prevenção, é como se ele trabalhasse assim, como todos nós aqui fazemos nossos exames anualmente falando. O que é que a gente quer com aquilo? Algum mal que a gente possa ter, descobrir no início. Isso. E quando é um mal complicado, a gente chama de quê? Uma biópsia vai dizer a gravidade ou não. Quando nós pegamos no começo, basta extirpar aquela parte do tecido contaminado e o sujeito está salvo. Se eu deixo esse problemazinho virar problemazão, aí eu não vou mais fazer biópsia, eu vou fazer autópsia. Aí nós vamos saber quais as consequências que levaram à morte e qual... Tem gestor que usa a aprovação de contas do TSE como habeas corpus para a população dele. Ele anda como diploma de aprovação de contas. Mas nós já conhecemos hoje que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí tem uma inteligência, é um Tribunal de Contas, quero aqui em vossa presença, que recebe elogios externos dos outros estados, tá certo? Porque tem trabalhado na mesma linha do TCU. O TCU hoje é o que mais oferece munição para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Né? É isso. O TCU anda na frente do MPF, lá da Procuradoria-Geral da República. E o TCE aqui também. O TCE aqui também. Vamos rodar com as perguntas. Apoliana. Presidente, boa tarde. Obrigada por conversar aqui com o Jogo do Poder, Jornal Agora. O Tribunal de Contas, nessa atuação preventiva, tem inclusive investido bastante nessa questão de tecnologia, por exemplo, aparelhos que medem a espessura de asfalto para conferir se está dentro do padrão previsto naquela licitação. Que outros equipamentos, aparelhos tecnológicos, recursos que estão previstos para serem adquiridos pelo Tribunal de Contas do Estado para melhorar a fiscalização da execução dessas obras no local, ali na cidade, naquele bairro, para dizer o gestor fez de fato aquilo que ele prometeu naquela licitação? Boa pergunta. Esse laboratório é inclusive um carro amplo, é um investimento que na época foi de R$1 milhão. Esse laboratório se desloca para qualquer lugar, e você vai analisar espessura, qualidade. Fora isso, ferramentas de TI. Fora isso, visita surpresa. Fora isso, eu vou dar aqui um exemplo de como o bom acompanhamento acontece em detalhes simples. Eu lembro que quando fui presidente a primeira vez, uma coisa que eu tinha com muita prática era conversar com os técnicos do tribunal. O que é que mais está causando assim, dificuldade na fiscalização? E uma das respostas foi essa aqui, disse, olha, o gestor ele tem 60 dias para comprovar a aplicação dos recursos públicos. Só que, às vezes, nós chegamos no município antes desse prazo e pedimos a disponibilização dos documentos e eles explicam exatamente isso. Nós temos 60 dias de prazo. E eu lhe confesso que fiquei a pensar numa solução de como chegar à fiscalização, já que o que a gente trata de concomitância, Poliana, e sua pergunta foi muito boa, qual a solução para uma situação dessa? Pois eu cheguei a uma linha de raciocínio que terminou sendo copiada do Brasil inteiro por os tribunais. Não quero com isso aqui dizer que foi uma ideia minha, não. Quantas eu já copiei Brasil afora, quantas agora na gestão da conselheira Lília foram inovadas nessa mesma linha? Não é nessa linha que eu quero dizer. Eu quero colocar que, por essa situação aí, nós chegamos à seguinte conclusão. Por que não fazer um convênio com a superintendência da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para nós termos os acessos direto, online? E quando nós formos ao órgão que vai ser fiscalizado, estadual ou municipal, nós já chegamos com uma verdade. Nos últimos, por exemplo, 15 dias da gestão, vocês efetuaram esses pagamentos, teve essas ordens de pagamento. Nós viemos aqui ver o processo de liquidação dessas despesas. Ora, você aí é obrigado a disponibilizar. O seu prazo para prestar conta é uma coisa. Disponibilizar a documentação de um gasto que você já fez, você é obrigado. Por exemplo, se você fez um pagamento, cadê a licitação do pagamento? Se teve a licitação, teve uma contratação, cadê o contrato? Se teve um contrato, cadê o empenhamento? Infelizmente, alguns, eu digo, não é a maioria, faz o quê? Paga e depois vai fazer a licitação, claro, montar, depois vai fazer o empenhamento e depois vai fazer o contrato quando a despesa já está licitada. E como é que você pega isso? Nessa hora. Aí você me pergunta, e nessa hora aí, o que faz o tribunal? Lavrou um flagrante. Aí não tem o que discutir. Aí o Silas colocou muito bem, nessa hora aí vai ter que ter um processo demorado? Não. Ali você lavrou um flagrante, vai encaminhar para o Ministério Público. Já é um processo na área de improbidade criminal. E sem prejuízo do administrativo que está em curso. E com provas robustas. Robustas. Pois não, Ari?
Gostaria de falar de contas reprovadas e inelegibilidade, porque o que a população espera é que um gestor que teve as contas reprovadas reiteradas vezes, seja ele um presidente de Câmara, um secretário ou um prefeito, bem, ele não possa mais se candidatar, já que ele não foi um bom gestor, ele deveria perder o direito de se tornar inelegível. E o TCE fez um apanhado este ano, agora já no segundo semestre, dos gestores que tiveram as contas reprovadas nos últimos 8 anos. Por que eles não ficam todos inelegíveis? Explico, e a pergunta é muito boa. O tribunal julga as contas, faz a lista e encaminha para a justiça. A justiça, ao analisar, vai fazer uma conclusão se aquelas falhas são insanáveis, se elas geraram dano ao erário ou se apenas são formais. Existe reprovação por falhas formais, são falhas em conjunto que justificam a reprovação e outras que geraram dano ao erário. Então, nessa linha de raciocínio, é no âmbito do judiciário, foge do âmbito do tribunal. Cada um tem uma esfera de atuação. A do tribunal é fazer o encaminhamento da lista. Há o Ministério Público formular as denúncias. E há a justiça comum, há o julgamento se cabe ou não o registro ou não da candidatura. Ou seja, em determinados casos, a justiça chega à conclusão de que as falhas existiram, mas são de aspecto formal, de natureza formal, que não implica em dano ao erário. E em outros entende que não, e assim mantém a inelegibilidade. E o Silas, completando também, que faz uma junção com sua pergunta, ele fala assim, às vezes você tem uma conta aprovada e lá na frente estoura um problema. É possível? É. Por quê? Porque o tribunal não trabalha com ferramentas que a justiça comum tem, como, por exemplo, numa escuta telefônica, está alguém sendo investigado, alguém confessa um crime. Aquele crime ali que foi confesso foi uma armação que esconde, infelizmente isso é possível. No âmbito daquela prestação de contas... Me permita, presidente, prefeito ladrão que fica expondo na cidade dele, daí eu estou com as contas aprovadas. Ladrão, então, quanto mais, ladrão quanto mais. Então, nesse caso, a prestação de contas dele passou por um crivo de técnicos concursados. Tecnicamente... A aplicação foi comprovada, mas aí, num grampo telefônico, ele confessa que fraudou a licitação e lá não tinha como ser comprovado. Claro. Ele confessa que superfaturou. E superfaturou através de aditivo, e lá naquele momento você não teve. Nessa hora, o que é que o tribunal faz? O tribunal reabre a discussão, porque há prazos. Não há ainda prescrição nisso aí. Reabre a discussão e, consequentemente, ele também passa a ter problema. Quero só lhe dizer que, do mesmo jeito que o tribunal se aperfeiçoa para fiscalizar, o mundo do crime, infelizmente, também se aperfeiçoa. Então, ou seja, nada impede o mundo do crime de estudar, burlar. Enquanto nós estamos estudando, aperfeiçoar, com essas ferramentas que eu lhe falei do convênio para acesso às contas públicas, com essas situações que eu lhe falei com relação ao carro, com essas tecnologias de TI, do mesmo jeito o mundo do crime tem uma inteligência para fraudar. Infelizmente é assim, o mal, a gente tem que reconhecer que o mal também tem força, ele também constrói, ele é menor do que a verdade. Para ladrão não tem jeito, né? Ele é menor do que a verdade. Mas o ladrão está sendo pego. Ele é menor do que a verdade. Está sendo importantíssimo. Você prevalece. Obrigado pela presença do senhor aqui com a gente, viu? Pela gentileza de ter nos atendido. Pois eu quero aqui deixar aqui o meu agradecimento. O seu programa é um programa conceituado, composto por jornalistas conceituados. E outra oportunidade eu vim, ao tomar posse a primeira vez com o Silas. Verdade. Essa entrevista foi extremamente elucidativa. Muito bom. Eu acho que o homem público não pode se furtar de conversar com a sociedade, de conversar com a imprensa, é conversar com a sociedade. Esta é uma oportunidade do tribunal prestar contas à sociedade. Muitas vezes, o tribunal tem uma ação e, por ele não saber se comunicar, aparece como uma omissão. Então, nesta linha, eu terei o maior prazer de tantas quantas vezes, tanto aqui como recebê-los lá, no quesito transparência, queremos ver os documentos, é transparente e é uma obrigação. A regra é a transparência. A exceção é quando há um sigilo decretado por a justiça, é outra coisa. Então, tenham aqui, digo de coração, às vezes que quiser se dirigir ao tribunal, buscar uma informação, discutir um aspecto que pode orientar o tribunal, inclusive na sua ação, não será nenhum obstáculo, será bem-vindo. Nós contamos com vocês, a imprensa é um órgão importante para
a sociedade para o tribunal conseguir lograr êxito no que pretende. E nós agradecemos e aplaudimos a sua iniciativa, presidente. Muitíssimo obrigado.